Se o teu objetivo é emagrecimento, se você tem sobrepeso ou obesidade, eu tenho que te dizer que muitas vezes você é uma pessoa que tem um corpo inflamado. Eu olho para os teus exames e vejo várias deficiências nutricionais, vejo ali um nível já de inflamação crônica, né? Por exemplo, para as mulheres, pega o lugar de celulite e aperta. Celulite dói, não dói? É inflamação. E quanto mais a gente engorda, a gente não tem mais celulite, é sinal de que a gente tá mais inflamada. Eu gosto de falar da celulite, porque quando a gente fala de inflamação crônica, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que a gente sente a dor, né? Às vezes tem alteração no exame, mas você não sente dor. Já a celulite não, você aperta e você sente dor. Então, às vezes a gente tá inflamado, mas a gente não tá cuidando daquilo ali, porque a gente não tá percebendo aquilo ali. Mas é importante você entender que o sobrepeso, a obesidade, sinalizam ali que você já tá com um corpo mais inflamado. Então, pensa comigo. Se o teu corpo está inflamado, o que eu preciso dar para esse corpo? Nutrientes para favorecer essa desinflamação. Então, será que basta sair cortando tudo? E aí fica a minha primeira provocação para vocês. Se a gente corta sem saber como cortar, o que cortar, é aí que mora o problema do teu emagrecimento. E aí, de uma forma geral, quando a gente pensa no café da manhã, eu vejo na minha prática que muitas pessoas começam bem o dia. Então, começam o café da manhã de uma forma até equilibrada. Então, eu prefiro atender uma pessoa que chega para mim com um café da manhã equilibrado e manter, usando esse café da manhã como uma estratégia já de oferecer nutrientes para desinflamar esse corpo, do que cortar esse café da manhã. Então, quando a gente pensa em jejum intermitente, tem vários benefícios em usar o jejum intermitente. O jejum intermitente ajuda no processo de desinflamação. Eu gosto muito de usar jejum intermitente com pacientes de doenças autoimunes, pacientes que sentem muita dor, um paciente, por exemplo, com fibromialgia. Nossa, muito bom, ajuda muito na redução das dores, ajuda no processo de desinflamação. Então, na prática, consigo ver milhões de benefícios na inserção do jejum intermitente. Mas eu tô aqui para te dizer hoje que o jejum intermitente é só mais uma estratégia de emagrecimento, que pode ser usada no teu caso ou não. Você pode se beneficiar com ele ou não. Como que a gente vai fazer isso? Te entendendo como você funciona. Michelle, isso aí, sobrepeso, fico bem sem café da manhã, tem dias que acordo com fome. Às vezes consigo malhar pela manhã sem comer logo que acordo. Então é isso que a gente tem que perceber. Como que isso funciona pra você? Você funciona bem com o jejum ou você funciona bem comendo? Eu, Larissa, sou péssima em jejum. Eu não consigo fazer grandes coisas em jejum. Eu fico mal-humorada, eu tenho fome, eu não fico bem em jejum. Mas tem gente que fica ali super bem, que treina bem em jejum, que rende bem em jejum. O que a gente precisa? Avaliar. Então, pensem comigo. Eu falei pra vocês que quando a gente tem resistência à leptina, a leptina é o hormônio da saciedade. Quando a gente ganha muito peso, a gente acaba criando uma resistência à leptina. Se eu te atendo e você chega até mim se queixando muito de fome, será que vai ser uma boa estratégia para você usar o jejum? Já que você sente tanta fome, será que isso não vai te deixar mais ansiosa, mais estressada, mais mal-humorada? Talvez para você seja péssimo o jejum. Agora, para Michelle, por exemplo, que falou que fica super bem em jejum, talvez para ela seja interessante. Então é isso que a gente tem que entender, como o meu corpo reage a determinada estratégia. Então, eu, Larissa, ouço o que você me relata para poder pensar se o jejum é uma boa estratégia para você ou não. Eu vou olhar para os teus exames, entender esse grau de inflamação, entender se você traz algum diagnóstico. Então, como eu falei para vocês, alguém que tenha um quadro autoimune, alguém que sofra com muita dor, talvez se beneficie muito com o jejum. Mas talvez uma outra pessoa que chegue pra mim com o intestino preso, é um momento que eu tenho de nutrir aquela pessoa. Então, se você chega pra mim com o intestino preso, talvez eu precise aproveitar o teu café da manhã para te dar um aporte maior de fibra, para colocar uma fruta nesse café da manhã, para colocar ali um psyllium, uma aveia, uma panquequinha com fruta e fibra. Então, talvez para você, num primeiro momento, eu não possa perder a oportunidade de te nutrir logo de manhã. O corpo de manhã, ele tá sedento por nutriente. Se você é aquela pessoa que acorda extremamente cansada, já acorda cansada, isso pra mim é muito característico de deficiência nutricional. Então, será que vai valer a pena usar de cara um jejum com você?
Então vocês precisam ter essa clareza. Quando a gente ouve aí, emagreci 10 quilos com jejum, eu fiz a dieta tal, eu fiz a dieta tal. Entendam, será que eu preciso? Será que isso vai fazer bem pra mim? Será que isso é o que eu preciso pro meu quadro, pros meus sintomas, pro meu diagnóstico? Ou será que não é pra mim? Ou então, não é pra mim nesse momento? Preciso saber se tenho essas inflamações. Então, quando a gente pensa na inflamação crônica, essa inflamação ela pode aparecer num exame, ela pode não aparecer nos teus exames, mas ela já pode aparecer nos teus sintomas. Então, muitas vezes, a verdade, Michelle, é que assim, a gente inflama o tempo todo dia, toda hora. Todos somos inflamados. Uns mais, outros menos. O estresse inflama, a poluição inflama, tudo que a gente vive inflama. Na verdade, o que a gente precisa fazer é inflamar e desinflamar. Inflamar e desinflamar. Isso vai acontecer o tempo todo, diariamente. Como que a gente desinflama? Nutrindo esse corpo. Então, isso que a gente precisa entender. O que você traz de sintomas, o que você traz ali dentro da tua rotina, o que você traz ali nos teus exames, pra gente poder ir tendo parâmetros de desinflamação. Se vários sintomas que você tem, exemplo, se você chega até mim com muita dor de cabeça, todo dia de manhã eu tenho dor de cabeça, todo dia eu me sinto muito cansada, eu tenho ali um estresse absurdo, eu tenho uma fadiga excessiva, tudo isso já podem ser sintomas de inflamação. Ou se você traz algum diagnóstico de inflamação, eu tenho uma fibromialgia, eu tenho uma doença crônica inflamatória, isso, tem um lipedema, aí eu vou entendendo que você é uma pessoa muito inflamada, que eu preciso muito te desinflamar. Então a gente vai entendendo de acordo com o que vocês trazem de diagnóstico, de sinais e sintomas, de acordo com a realidade, com a rotina, e vai adaptando isso de acordo com todo esse contexto que vocês trazem. Mas a verdade é que todos nós inflamamos o tempo inteiro. Por isso a necessidade de não fazer só déficit calórico. E quando pensamos em déficit calórico, isso tem que ser bem feito, porque é o que eu digo. Você pode passar o dia, faz a dieta da sopa. Você pode tomar sopa o dia inteiro. Essa sopa pode não ter nada de proteína, essa sopa pode estar uma sopa com poucos legumes, essa sopa pode não te nutrir, mas você vai ter déficit calórico com essa sopa, correto? Então não adianta só pensar em déficit calórico se eu não te dou nutriente. Você hoje vai fazer dieta da água. Vai ficar uma semana tomando só água para emagrecer pro verão. Vai emagrecer? Vai emagrecer. Por quê? Porque entrou em déficit calórico. Mas não foi feito de forma correta. O teu cansaço, a tua fadiga, o teu exame, nada disso vai melhorar se eu não te der nutriente. Então é isso que vocês precisam entender. O processo de desinflamação, o processo de emagrecimento a longo prazo é feito com déficit calórico associado a nutrientes. Então, quando eu falo sobre jejum, sobre café da manhã, se eu te der um café da manhã, não vou usar o jejum como estratégia para você. A gente vai te dar um café da manhã. O que eu preciso fazer nesse café da manhã? Te nutrir. Eu tenho que colocar nesse café da manhã, eu vou colocar uma fruta, eu vou colocar uma fonte de proteína, eu vou colocar um ovo, eu vou colocar um iogurte, eu vou colocar um queijo, eu vou colocar ali uma fibra. Então eu vou tornar esse café da manhã mais nutritivo. Eu como, Lari, de manhã, pão francês com manteiga. É nutritivo? Não. Então eu vou trocar esse pão francês com manteiga por uma opção de café da manhã mais nutritiva. Vamos reduzir a frequência do pão francês, farinha branca, não tem nada de nutritivo. Vamos colocar aqui um pão melhor. Vamos trocar esse pão por uma batata doce, por uma... vamos fazer uma crepioca. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se eu te ofertar um café da manhã, é a tua primeira refeição, o corpo está sedento por nutriente, eu vou te dar um café da manhã equilibrado e nutritivo. Um café da manhã que faça com que o teu intestino funcione bem,